Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Quero saber quantas vezes no último ano vocês tiveram uma pausa mental e pensaram: calma, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e me organizar mentalmente, porque a minha vida tá uma bola de neve de mesmos acontecimentos dentro do mesmo cenário e o meu cérebro precisa pelo menos sentir que tá relaxando e saindo da rotina de alguma forma. Bora bater um papo sobre isso. Hoje a gente completa aqui no canal uma semana e meia que não tem vídeo. Na verdade, a gente fez algumas lives, a gente continuou criando conteúdo, principalmente no site, no nosso Instagram, continuamos super ativos lá no Twitter, mas aqui no YouTube, como é uma área que geralmente eu gerencio, eu organizo os conteúdos e tudo mais, eu decidi dar uma pausa, reorganizar minha cabeça, reorganizar minha mente e tudo que estava aqui fervilhando de criatividade, de construção, para não meter os pés pelas mãos. E eu acho que esse é um hábito que muita gente tem, mesmo sem perceber, em alguns momentos da vida. Ele pode acontecer, no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito estudantil, enfim, a gente toma decisões às vezes de pedir uma pausa para o universo e relaxar um pouquinho para a gente poder colocar nossos pensamentos em ordem. Eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade, pelo menos, já se viu nesse limbo de muita informação e muito conhecimento e muita vontade de fazer e pensou, cara, a ausência de ideia é tão ruim quanto o excesso de ideia. O excesso de informação machuca tanto quanto. E aí, antes da gente retomar o ritmo aqui no canal, retomar a publicação de vídeos, eu achei que era legal vir aqui conversar com vocês sobre isso. Primeiro porque é uma fase do nosso canal em que a gente realmente conversa mais com vocês, ao invés de só ficar dando conteúdo e falando assista isso, assista aquilo, apontando para todos os lados, streamings e cinema e tudo mais. Eu acho que nesse momento eu tô muito mais correta dentro da minha organização mental para poder dizer que a gente vai voltar a postar vídeos, mas que antes disso é legal a gente entender que todo criador, independente de qual seja o produto, o serviço, eu não tô falando de criador de conteúdo, todo mundo que cria alguma coisa no seu dia a dia passa por esses momentos em que tem coisa demais acontecendo e aí você começa a agir no automático para dar conta, de repente você começa a se enxergar ali dentro daquela bola de neve sem muita paixão pelo que você está entregando, porque você está apenas pensando no que você está entregando. E isso é muito legal de se fazer, assim, eu gosto de ter essas pausas de tempos em tempos, eu acho saudável para minha mente, para o meu corpo, para a energia do nosso trabalho fluir de uma forma melhor. E eu vejo muita gente comentando, por exemplo, de pausas criativas assim, ou de pausas de entrega, como se fosse um grande problema, como se fosse uma grande questão, principalmente para quem é autônomo, porque a gente sabe que quem trabalha de forma autônoma, se não produz, não ganha. E se não ganha, dificilmente vai ser feliz produzindo alguma coisa sem ganhar alguma coisa, obviamente. Como diria a Phoebe, não existe altruísmo verdadeiro. Todo mundo ganha alguma coisa em algum momento na vida. Tô falando da Phoebe de Friends. E aí eu falei, cara, não é justo eu simplesmente ficar uma semana e meia, por exemplo, sem produzir conteúdo pro canal em vídeo e aí voltar de repente falando, assista essa série, assista esse filme. Se a gente mesmo aqui desse lado não assistiu muita coisa nesses últimos dias. A gente tirou uma pausa pra gente, a gente começou a assistir filmes, por exemplo, que não eram hypados, que não eram grandes estreias, que não eram com o objetivo de criar conteúdo, eram filmes para alimentar nossa mente, para alimentar nossa paixão de assistir filme. Não que a gente tenha ficado desmotivado, não foi isso que aconteceu. Como eu falei, foi uma pausa por excesso de vontade de fazer coisas e de excesso de criatividade. Era muita coisa acontecendo na nossa cabeça, muita coisa acontecendo principalmente dentro da minha cabeça, e aí, consequentemente, eu não conseguiria dar conta de uma forma concentrada e focada. Então, nessas horas é melhor a gente recuar, respirar fundo
e criar uma nova página em branco para começar a escrever alguma coisa nessa página com calma e com concentração. Eu sei que tem muita gente que associa isso à pandemia, a estar dentro de casa, a estar vivendo a mesma rotina, como eu falei no início do vídeo, sempre no mesmo cenário, né, fazendo as mesmas coisas, mas isso só pode acontecer com todo mundo, em todas as áreas. Às vezes você tem isso na maternidade ou na paternidade, de olhar para os seus filhos e pensar, cara, eu tô fazendo aqui uma sequência de coisas que eu preciso fazer. Mas será que todas essas coisas eu realmente preciso fazer? Ou eu fui acostumado a acreditar que são minhas obrigações diárias? Eu acho que essa pausa para refletir sobre o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente quer fazer e o que a gente quer sentir é muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem esse tempo e tem o privilégio de ser autônomo para poder decidir dar uma pausa para reorganizar a sua vida, mas ainda assim, mesmo que você profissionalmente seja amarrado a um contrato, seja amarrado a uma rotina ou seja amarrado a uma sequência de entregas, existem outras áreas da sua vida que estão na sua mão e que são seu domínio, que elas só existem porque você existe. Elas só acontecem porque você decide que elas aconteçam. Então, tenta fazer isso nessas outras áreas quando você se encontrar assim. Eu sei que o caminho óbvio é pensar, eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, portanto, eu não gosto dessa coisa. Esse é o caminho óbvio que faz com que todo mundo desista de tudo. Mas tenta não ir por aí. Tenta pensar que você talvez não esteja fazendo porque você está fazendo de um jeito que não te agrada, mas se você mudar, talvez você fique mais feliz. Eu sempre gosto de ir por esse caminho, sabe? De questionar o porquê de eu estar ali fazendo aquilo, entregando aquele tipo de conteúdo, conversando com vocês de uma determinada maneira. E aí essas pausas acabam sendo extremamente relevantes para mim. Durante essa 1 semana e meia que a gente tá aí sem entregar vídeos e sem criar muito conteúdo de uma forma preocupada com o algoritmo, eu consegui ler bastante, eu consegui ver bastante filme, eu consegui refletir sobre histórias da minha vida, sobre o passado, sobre muita coisa que me fez ser quem eu sou hoje, e isso trouxe para mim inspirações diferentes. Não inspirações melhores, porque a gente não pode comparar fases da nossa vida, mas inspirações diferentes, inspirações que talvez tragam para cá, para o nosso canal, uma Cris que pensa um pouco diferente, que tem algumas opiniões que talvez não tenham sido colocadas para fora ainda, porque existia talvez uma trava social de chegar em determinados assuntos e de tocar em determinados sentimentos. Então eu acho que todo momento que traz esse tipo de revelação pessoal, que traz esse tipo de liberdade de dentro da gente, sabe? É muito relevante, é muito importante, precisa ser registrado na nossa mente como um momento importante da nossa vida. Eu tô muito próxima de fazer aniversário, eu faço aniversário agora no dia 23 de abril e eu sempre tenho alguns momentos assim, sabe, antes do meu aniversário, em que eu reflito sobre alguma coisa. Eu lembro que no ano passado eu refleti muito sobre família. Meus pais estavam aqui, minha irmã estava aqui, porque era início de quarentena, a gente estava há 1 mês e pouquinho quarentenado quando eu fiz aniversário, e foi um aniversário diferente, em que a gente estava todo mundo vivendo na mesma casa. Depois de mais de 10 anos, todo mundo separado, assim, cada um seguindo a sua vida, a gente estava de novo vivendo dentro de um mesmo lar. E isso me despertou sentimentos e conclusões sobre mim muito diferentes. Realizações de que a gente realmente sabe viver em sincronia, sabe? Todos nós, assim, principalmente o meu núcleo íntimo familiar, meu pai, minha mãe e minha irmã, que foi com quem eu vivi a maior parte da minha vida. Essas pessoas entram em sincronicidade, como diria minha mãe, comigo, porque a gente sabe dançar a dança de morar na mesma casa. E foi legal resgatar isso no ano passado e entender isso de uma forma mais adulta, ter orgulho desses momentos e dessas sensações juntos. Esse ano eu tô tendo um esclarecimento nesse período muito mais pessoal, muito mais voltado para quem eu sou profissionalmente e criativamente falando. Bom, eu tenho recebido muita mensagem de vocês perguntando cadê os vídeos, cadê os conteúdos e tudo mais, então já queria dizer que amanhã a gente volta a postar vídeo aqui no canal, que tá tudo bem, que não teve nenhuma crise, que não teve
nenhum desânimo, nada disso, tá tudo bem mesmo. Inclusive, por estar bem demais, eu decidi, e aí foi muito eu falando com o Panda que eu achava importante, ter esse tempo pra mim, pra eu poder entender o que estava acontecendo comigo e entender quem seria eu nessa nova fase da minha história. Então foi muito legal passar por esse processo, tô passando ainda, não é uma coisa da noite pro dia, mas eu achei legal dividir isso com vocês, porque nós aqui estamos não só para recomendar filmes, séries, livros, jogos, eventos ou qualquer coisa assim para vocês. A gente está aqui para dividir com vocês também quem a gente é e as fases do nosso processo de evolução e de autoconhecimento, porque eu sei que de alguma forma algumas pessoas aí do outro lado também têm essa sintonia com a gente bastante pessoal, sabe? Então dividir isso com vocês e entender que de alguma forma eu posso estar rotulando junto com vocês o que vocês podem estar sentindo e não se ligaram ainda, ou dizendo que é um caminho legal para seguir, caso você queira, mas não tenha tanta coragem assim, já faz muito bem, sabe? Já é um conteúdo que eu fico muito feliz de conseguir criar junto com vocês. Então, queria agradecer muito, primeiro, todo o carinho de vocês de ficar mandando mensagem e tentando entender o que está acontecendo, e segundo, por querer muito a nossa voz e a nossa opinião no seu dia a dia, de querer que a gente tenha vídeo aqui no canal e tenha conteúdo e saber o que a gente está vendo, fazendo, assistindo, enfim, essa conexão é muito gostosa e faz muito bem pra gente também. Então, obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que vocês curtam a nova fase. Não é uma nova Cris, porque, né, isso continua sendo eu, mas eu tenho certeza que vocês vão observar pequenos detalhes na minha forma de falar com vocês e principalmente nas coisas que serão faladas também, assim, num conteúdo ou outro a partir de agora, que vão tocar vocês em lugares diferentes, assim, tenho certeza também. Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau!